A lei federal que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos. A PNRS, como é conhecida, é um documento que organiza a forma com que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. No entanto, a norma ainda não foi aplicada em todo o Brasil. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes revelam que ainda existem 3 milhões de lixões e de cada 10 locais de destinação final, 7 são irregulares no país. O Rio de Janeiro ficou em quarto lugar geral e na primeira colocação entre capitais na edição de 2019 do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. O Luiz Gonzaga é o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes e hoje nos atende para falar dos 10 anos dessa norma. O que mudou em uma década? Pouco, muito pouco. As mudanças que ocorreram na Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu diria que aconteceram, a bem da verdade, nos últimos 12 a 15 meses. Por exemplo, nós tínhamos como uma determinação da política a implantação do SINIR, que é o grande portal do gerenciamento das informações de resíduos sólidos no Brasil. Isso não foi feito. Passaram-se 8 anos e nada foi feito. Em janeiro do ano passado, a ABETRE foi convidada pelo Ministério do Meio Ambiente para participar de um esforço no sentido de colocar esse portal, que é importantíssimo, é onde nós temos as informações. Sem informação você não planeja e sem planejamento você não faz. Nós conseguimos trabalhar em 133 dias, colocamos o portal no ar, ele agora está funcionando, estamos agregando a cada passo, a cada dia, novas demandas que o sistema pede, o segmento pede. Agora, o que mais evoluiu? Nós temos alguns bons acordos na logística reversa. E estão, embora a velocidade não seja a grande velocidade que se esperava, eles começaram a ser assinados, o que é muito importante. A maioria deles foi assinada também entre o ano passado e este ano, embora a questão da pandemia. Nós temos muito pouca evolução no que concerne, por exemplo, a reciclagem. O Brasil ainda é um país que tem uma reciclagem muito pequena. A população brasileira não é levada a ter uma consciência de que é preciso reciclar. Nós ainda temos uma lacuna enorme na disposição adequada de resíduos sólidos. O que a gente chama de lixões. Esse, para mim, é o grave problema do país. Nós ainda temos cerca de 3.200 lixões esparramados pelo Brasil. Eu diria assim que, num índice mais ou menos mediano, a cada 10 disposições, 7 são inadequadas. É bem verdade que há muito avanço nas regiões sul, sudeste, mas as demais regiões do país, infelizmente, nós temos esse grave problema para ser resolvido. Bom, aqui no Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores aprovou em 2008 ainda a criação de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E aí, em 2013, ele foi instituído por decreto e atualizado 3 anos depois, com metas e diretrizes, inclusive, para serem cumpridas até o final deste ano, de 2020. Como é que está isso? É mais ou menos assim. Há um esforço de cada estado, de cada município, no sentido de atendimento à política. Eu não quero dizer nada particular em relação ao Rio de Janeiro, porque o Rio, felizmente, é um estado, o Rio de Janeiro é um estado que se encontra dentro daquele lado bom do que já foi cumprido. Embora ainda tenhamos muita coisa a ser feita dentro do estado, por exemplo, temos ainda no estado do Rio de Janeiro o que se chama de aterros controlados e lixões. São poucos, na verdade, mas temos. Agora,
O que é importante a gente ressaltar em plano de gerenciamento de resíduos sólidos? É a situação nacional. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa ano passado para poder descobrir quantos municípios dos 5.570 existentes no Brasil tinham o plano. O plano nada mais é do que uma fotografia daquilo que relata o que está e aquilo que precisa ser feito. Certo. Esse é o plano. Sabe o que foi o resultado encontrado por nós? Lamentavelmente, encontramos 18 cidades com o mesmo plano. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Essa cidade, o plano era da cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo. O original. O original. Isso mostra uma irresponsabilidade por parte de quem autorizou esse plano, por parte daquele que fez, me engana que eu gosto. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente de avançar no Brasil, ter consciência cidadã. O administrador, quando ele é eleito para um cargo público, ele tem uma obrigação para com o seu povo, para com a sua população, de cumprir aquilo que ele prometeu durante a campanha e aquilo que ele fez juramento ao tomar posse. Então, situações como essa colocam o Brasil numa posição de um país que não avança. E não avançando, nós ficamos ainda na idade da pedra lascada. Lógico, temos coisas boas no Brasil? Evidentemente que sim. Estamos evoluindo? Sim, mas nós precisamos de evoluir e dar passos mais largos para alcançarmos um nível em que a sociedade brasileira possa se sentir confortável e dizer assim, não, eu pertenço a um mundo diferente. Eu não jogo o lixo na janela do carro, eu não jogo o saquinho de lixo em qualquer lugar, o prefeito não afasta os resíduos para qualquer lugar. As coisas precisam de ter esse disciplinamento. Agora, de acordo com o último índice de sustentabilidade levantado em 2019, o Rio de Janeiro está em 4º lugar geral e é o primeiro colocado entre as capitais. Isso significa que tem bons resultados, mas ainda há muito que avançar. Não tenho a menor dúvida. O SLU é uma ferramenta criada pelo Sindicato das Empresas Brasileiras do segmento de resíduos. Ele tem conotações importantes. Por exemplo, uma das bases do SLU é a cobrança, a tarifa. E o Rio de Janeiro já cobra. Pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, já tem essa cobrança. Agora, a gente precisa de chamar a atenção, no caso da cidade do Rio de Janeiro, para as questões econômicas e financeiras. Não obstante esta cobrança ser feita da população, o dinheiro não é carimbado. O que é que eu chamo de dinheiro carimbado? Aquele em que só serve para aquela atividade. Então, o que ocorre? Nós temos aí, no caso do Rio de Janeiro, um grande aterro, um correto, ambientalmente adequado, mas há uma dívida enorme. Passa dia, entra dia, e às vezes a gente tem sinalizações de que pode parar o recebimento. Isso é uma coisa que deve ser alterado pela cidade do Rio de Janeiro. Olha, já que eu cobro a tarifa, que essa tarifa seja para reembolsar os gastos que eu tenho com a atividade de gestão de limpeza pública. Agora, a Conurb, ela tem várias atividades. Sim. É talvez uma das companhias com maior nível de objetos dentro do seu estatuto. Sim. Isso confunde, porque o dinheiro arrecadado que a população paga para uma determinada atividade acaba sendo utilizado para outras atividades e aquela que é a principal para o qual a população está pagando
acaba o dinheiro não indo para o lugar correto, distribui-se para as outras atividades e a população passa a ter sempre essa ameaça de problema com a destinação ambientalmente adequada dos resíduos que produz, que geram. E o quanto essa pandemia do novo coronavírus já vem afetando a coleta de resíduos e efluentes, correto? Eu diria que o Brasil é um país tão diferente, mas tão diferente, que até nisso, digamos assim, a gente lamenta profundamente todo esse estado de coisas, as milhares de mortes, mas o Brasil, no que concerne a parte de coleta, é um grande vencedor. Porque você veja, o nosso sindicato, ele acompanha, nós tivemos menos de 0,5% da nossa população de trabalho afetada. Nós estamos falando de 348 mil trabalhadores na gestão da limpeza pública no Brasil. Ou seja, menos de 0,5% é um número vitorioso, graças a Deus. Bastante. Agora, por outro lado, a gente também notou que, por exemplo, a reciclagem deu sinalizações de que cresceu. Quem sabe este recolhimento da população dentro de suas casas não passou a dar a essa mesma população uma sinalização de que ela deveria se integrar a esse esforço. Uma dimensão diferente, né? Exatamente. E a gente espera que isso perdure. Esperamos que a pandemia termine logo, que venha finalmente essa grande vacina para nos acalmar e que a população continue com este hábito bom. Por outro lado, a gente nota que não houve uma grande alteração nas quantidades que foram geradas de resíduos. Se justifica isso porque, nos grandes centros, esta movimentação da população flutuante, ela acabou não ocorrendo, porque as pessoas ficaram nos seus domicílios. E nos seus domicílios, muitas vezes, ela está gerando hoje uma quantidade normal, que bate com as médias que a gente tinha antes da pandemia. Agora, um fato muito interessante, os resíduos perigosos, aqueles provenientes especialmente dos hospitais, das clínicas, etc., esses a gente esperava, como foi no mundo inteiro, um aumento significativo. Felizmente, também não houve. Então, eu acho que o segmento de resíduos, ele pode, com toda a tristeza, naturalmente, em sinal de respeito às mortes ocorridas, dizer assim, nós estamos cumprindo o nosso papel e, felizmente, dentro de um ambiente saudável. Eu acho que essa é uma lição que a gente precisa de enaltecer os nossos trabalhadores, porque não é fácil 350 mil pessoas todos os dias irem fazer a coleta. A coleta é uma coisa muito engraçada, né? Porque todos nós sabemos que depositamos os resíduos em um saquinho. E a gente coloca na porta de casa ou embaixo do edifício, coisa parecida. E como se fosse num toque de mágica, no outro dia isso tudo está limpo de novo. Então, a gente não quer ficar aqui tecendo comentários positivos em favor do nosso segmento, mas é bom que a população também tenha essa consciência de que gerar menos é muito importante, principalmente quando a gente paga. Principalmente agora que o novo marco do saneamento estabelece que os municípios vão ter que criar as tarifas para o pagamento dos serviços, é importante a gente saber que quanto menos a gente gerar, menos a gente irá pagar. Luiz Gonzaga, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.